2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Segunda carta, capítulo 1. Nós estamos falando sobre aprender a esperar em Deus. É isso? Então vamos ver aqui o que diz. Visto, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Versículo 3. 2 Pedro. Tem 2 Pedro aqui na igreja, hein? Pedro é pedra, significa pedra, rocha, algo firme. Visto com o seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude. O que diz esse versículo? Deus nos deu poder no que diz respeito à vida e à piedade. Deus quer que você viva a sua vida com sabedoria, com paciência. Deus quer que eu e você sejamos pessoas que têm piedade dos outros, os que sofrem, os que estão enfrentando doenças, os que estão enfrentando dificuldades na vida. Nós temos que ser piedosos. O cristão que nasceu de novo, ele valoriza a sua vida. Olha lá, Deus veio ver, visto com o seu divino poder, ou seja, Deus com o seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito a vida. E tem gente que estraga a sua vida, não sabe viver. Tem uma música de um grupo aqui no Brasil que chama É Preciso Saber Viver. Quando eu ouvi essa música, eu estava assistindo um especial à noite da Globo, eu estava passando um especial com o Roberto Carlos. Naquele dia, naquele ano, o Roberto Carlos convidou os titãs para cantar. E eles cantaram essa música, É Preciso Saber Viver. Deus abençoe minha irmã, Pai de Cristo. Então, o que nós estamos fazendo para dar qualidade à nossa vida? Você está cuidando da sua saúde? Está cuidando da sua alimentação? Está cuidando da sua mente? Da sua espiritualidade? Você está orando todo dia? Está lendo nem que seja um versículo da Bíblia todo dia? Você tem que ter sua Bíblia. Não, pastor, mas hoje é tudo no celular. Sim, mas tem que ter a Bíblia também. O celular é muito moderno. Mas eu tenho que ter prazer em pegar minha Bíblia de manhã, parar tudo antes de sair de casa, abrir a Bíblia, ler o versículo, dobrar o joelho no pé do sofá da cama, falar com Deus. Depois que eu fizer isso, eu saio. Então Deus nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Ou seja, Ele nos ensina a viver e a ser piedoso. O seu pessoa pura, o coração puro, que só tem maldade no coração. Deus nos ensina a ter compaixão das pessoas, a amar as pessoas, a ajudar as pessoas, e você se ajudar. Hoje se fala muito em autoajuda. Como que eu me ajudo? Dando valor à minha vida. Lembra quando eu falei para vocês ano passado? Eu estava preocupado com tantas dificuldades, tantos problemas, e eu olhei para o teto do carro assim, olhando para as suas pragas. Eu falei, Senhor, a partir de hoje eu vou viver um dia de cada vez. Foi isso que eu quis viver. Eu tenho que valorizar a minha vida, tenho que ter força mental, saúde psicológica, né? Viver com paciência. Não deu para fazer isso hoje, amanhã eu faço, mas primeiro a minha vida. Ontem eu peguei uma mulher para transportar uma família. Eu fui buscá-los lá no Teatro Adamastor, lá em Guarulhos, que era uma Monteiro Lobato, tem apresentações de balé. E eu fui levá-las um pouquinho para frente, um bairro para frente. E elas estavam falando de comer, né? Aí a mulher falou assim: acha que eu vou comer esse cachorro quente com 2 salsichas? Salsicha é embutido, faz mal para a saúde. Você acha que eu vou dar R$25 para prejudicar a minha saúde? Eu falei, é verdade. Às vezes a gente faz coisas que prejudicam a nossa saúde e depois reclama que ficou doente. Se foi a gente mesmo que causou aquilo. Então valorize a sua vida. Olha lá. Deus, no seu poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e à verdade. Olha lá. Pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória, Deus nos dá conhecimento. Uma coisa que ninguém vai nunca tirar de você é o conhecimento. Aqui em Oséias tem um versículo que está escrito assim, pastor: o
Sem conhecimento a gente não chega em lugar nenhum. Porque Deus nos chamou, fala assim, Deus me chamou. Deus me chamou Para a sua glória para a sua glória. e virtude. O que é virtude? O que significa virtude? O dom que Deus te deu para fazer alguma coisa na sua vida, para exercitar essa virtude a favor de outras pessoas. Então Deus nos dá virtudes, Deus nos dá sabedoria. O que mais? Versículo 4. Pelas quais Ele nos tem dado, olha isso, grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O que significa esse versículo, pastor? Gente, aqui tem muita coisa. Deus nos deu o que? Deu para mim? Grandíssimas e preciosas. Deus te deu alguma coisa pequena? Nem grande. Grandíssimas. É o aumentativo de grande. É o maior ainda, o substantivo maior. Grandíssimas. Grandíssimas e preciosas. Gente, o que Deus nos dá não é pequeno, não é médio, não é grande, é grandíssimo. E outra, tem valor. O que é uma pedra preciosa? Tem valor. Fala para essa pessoa que está falando assim, não desperdice as promessas que Deus te deu e a preciosidade que Ele colocou em você. Pedro era um pescador, um homem que vivia na pesca, da pesca, era a vida dele. Ele tinha contato com peixe, com homens, com barco e com água, com clientes que ele vendia peixe, voluntário das suas pescarias. Mas ele descobriu a palavra, então ele está agora escrevendo como se fosse um escritor, pescador. Olha o que ele escreve para nós: para que por elas fiquem participantes da natureza divina. Significa, quando eu recebo a virtude do Senhor, quando Ele me prometeu grandíssimas promessas e preciosas promessas, Ele quer que você só cresça na sua vida, só prospere. Jesus não quer que a gente fique andando para trás. Não. Mas para isso eu preciso me exercitar aquilo que nós aprendemos no versículo anterior. Buscar o conhecimento da palavra. Quando eu leio a palavra, eu tenho conhecimento. Aí eu filtro minha mente. Começo a agir como a palavra está me mandando. Eu sei que Ele me prometeu coisa grandíssima e preciosa. E eu não vou desperdiçar. Esse é o segredo. Não desperdice o que Deus te entregou. O que mais? Porque nós já saímos do mundo. Olha lá. Nós, havendo escapado da corrupção, nós saímos da corrupção. Nós não aceitamos mais a corrupção na nossa vida como vivemos no mundo. Que pela concupiscência significa vontade que há no mundo. O mundo prega tudo que é errado, rouba o outro, tira o outro, se corrompe, faz negócio corrupto, faz sujeira, suja suas mãos, passa os outros para trás. Isso é o mundo em si. Mas nós somos cristãos, nós vamos viver reto. Vou viver pela palavra, vou fazer o meu trabalho dignamente, vou ganhar meu dinheiro justo, não importa que seja para mim pouco ou para mim que seja médio, que seja grande, eu vou fazer o que é justo. Vou honrar o meu Deus, quando eu receber, vou ensinar. Você tem. Não vou enganar ninguém. Não vou passar os outros para trás. Não vou ser corrupto. Porque se eu for corrupto, eu não participo da natureza divina. Eu não recebo de Deus aquilo que é dele. Se eu me sujar nas coisas do mundo, como que eu vou depois orar para Deus e falar: Senhor, eu me sujei, por favor, tenha misericórdia. Tudo bem, Deus vai te perdoar e eu vou fazer de novo. Não, eu tenho que parar de fazer. Isso chama arrependimento. Então Deus quer dar o seu melhor para você. Mas a gente tem que fugir das coisas que há no mundo lá. Havendo escapado da corrupção. O que tem no mundo? Corrupção. Então você escapa. Tudo que te oferecer for coisa errada, você não aceita. Não, isso é errado. Eu não quero isso para a minha vida. Tudo bem, eu consegui fazer isso. Então agora eu estou fugindo da vontade do mundo e eu vou viver da participante da natureza. Próximo versículo. Continuando. E vós também, pondo nisso, ou seja, nessa prática de vida nova, toda a diligência, acrescentai à vossa fé a
da fé a virtude o conhecimento a temperança a paciência, e a paciência a piedade. Veja, uma coisa leva a outra. Põe o anterior para mim. Olha lá. E pondo nisso também vós, toda diligência. O que é diligente? Eu tenho que fazer o que é certo. Se eu não fizer o que é certo, como que Deus vai me abençoar? Só vai restar misericórdia. Eu tenho que ser certo. Como Daniel, como Jesus. Se Deus me mostrou o caminho certo e eu faço errado, eu vou matar por isso. Tudo bem, Senhor, eu tenho misericórdia da minha vida. Aí Deus já te dá outra oportunidade para você se consertar e não fazer errado. Foi o que ele disse para Madalena: não peques mais. Vai mulher, peca mais. Seja livre, Deus te dê. Seja livre dessa coisa que te leva a mudar. Essa coisa que está acabando com a sua vida. Seja livre. Vive isso aqui, ó. Pondo nisso mesmo que o pensamento novo, na prática da vida cristã, toda diligência, acrescenta agora a fé. Você já recebeu a virtude. Então, poxa, você, por exemplo, recebeu o Paulo Pedro, sem dinheiro, faz manutenção de máquina, trabalha corrigindo uma empresa inteira. O que você tem que acrescentar esse dom que você recebeu? A fé. Vou trabalhar com fé. Mesmo vendo coisa errada aqui, enquanto eu estiver aqui, eu vou trabalhar com fé. Vou fazer o meu melhor, porque quem me vê é Deus. Então, viver com Cristo é você ter que acrescentar funções no seu dia a dia dentro da palavra. Não sei se você está conseguindo me compreender. Está compreendendo? Se eu recebi virtude, então eu ponho fé. O que é virtude? É o que Deus me deu de graça. É o dom que eu recebi dele. É poder. Virtude é poder. É dom, é graça. Aí eu vou pôr a minha fé, certeza das coisas que eu espero vão acontecer na minha vida. Não vai dar errado, vai dar certo. Eu vou aguardar um tempo, vai acontecer. A fé. Firme fundamento das coisas que se esperam. Eu estou passando um momento difícil, vai passar. Estou passando um momento delicado, vai passar. Já recebi virtude, já recebi poder, agora estou acrescentando minha fé. Aí a virtude, a ciência, que é o conhecimento. Aí você busca o conhecimento, estudando o tema que você gosta, a sua área de atuação no trabalho, você procura se capacitar. Né, Pedro? Fiquei sabendo lá que no seu emprego, lá no Bazarinho, que você está descobrindo umas coisas lá que ninguém sabe. Por quê? Porque você se capacitou numa área que os outros ficaram para trás. Só que essa capacitação vem de Deus. E te deu poder e sabedoria para enxergar isso. E depois você foi buscar. Então você buscou o quê? Ciência. Tem pessoas que falam assim: eu recebo o dom de cantar, não preciso estudar. Está errado. Você recebeu a virtude, mas tem que estudar. Recebi o dom, mas eu tenho que me capacitar. Eu sou um pastor. Se eu não ler a Bíblia, como que eu vou ensinar a Bíblia para vocês? Mas eu só sou um pastor. Deus me colheu, eu não preciso estudar nada. Precisa. Então veja bem, Pedro era um pescador. Aí ele recebeu virtude para ser um pregador, um apóstolo. Ele foi buscar conhecimento. Então você nunca pode desprezar o conhecimento. Carol, você se formou? Se formou. Estou formado. Depois fui fazer lá o estudo do ar, trabalho do ar, mas eu quero ser outra função na psicologia. Então estou me capacitando para poder exercer. Já recebeu o dom, Mateus, mas tem que se capacitar. Mateus está lá, entrou lá no processo que ele fez, deu certo, ele vai contar o testemunho já. Agora ele está se capacitando mais para assumir outras funções na vida. Então veja bem, não é porque você recebeu a virtude de Deus que você vai ficar descansando. Você tem que se capacitar, se preparar para crescer, para buscar isso aqui, para dever, por favor. Às vezes sai sozinho, isso. Aí deixa lá, isso. Era o 4, filho. 5 agora. Isso. Esse versículo é uma escada. Primeiro é o portinho de diligência, que é o empenho das coisas certas. Na diligência eu coloco fé. Aí a fé, porque eu já recebi a virtude. Mas não é porque eu recebi a virtude, que é o poder de Deus na minha vida, que eu vou deixar de buscar o conhecimento. Aí eu busco o conhecimento, que vem depois, filho. Temperança. Tem gente que quando recebe o conhecimento, perde a temperança, porque se torna soberbo. A pessoa já recebeu um dom, por exemplo. Eu tive um tio que ele exerceu a serralheria por toda a vida dele.
contratos com a Prefeitura de São Paulo, foi onde ele cresceu. Ele era serralheiro, aprendeu a mexer com ferro desde pequeno, mas ele recebeu o dom de Deus. Aí os engenheiros da Prefeitura de São Paulo perceberam como ele trabalhava, começaram a chamar ele para fazer projetos com a Prefeitura, participar de licitações. Quando ele ia construir um galpão, os engenheiros pediam para ele ensinava os engenheiros. Os engenheiros falavam: não, senhor Roberto, você tem que fazer assim, porque é assim que é, se você fizer isso aqui, esse galpão vai cair. Você tem que fazer assim, 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 e os caras ficaram. Teve uma época que ele teve 6 carros na garagem, de tanto dinheiro que ele recebeu no trabalho. Porque ele se capacitou naquilo que Deus chamou para ele. Deus chamou ele para mexer com ferro. Ele não saiu disso, ele ficou nisso. Só que ele se capacitou, ele aprendeu o dia a dia, a experiência, fez isso aqui, ó, cadê o outro? Aí ele buscou conhecimento. Aí ele participava de reuniões com gente grande da Prefeitura de São Paulo. E na mesa tinha bastante gente graduada, formada, especializada. A última pergunta era sempre para ele: Roberto, está certo? Você acha que vai dar certo esse projeto? E era ele que dava a última palavra, sem faculdade, sem especialização, só no dia a dia. Era ele que dava a última palavra. Depois que ele falava, aí ele finalizava os projetos. Ele tinha que dar a palavra dele. Por quê? Porque ele buscou ser temperante. O que é uma pessoa temperante? Que usa temperança? É a pessoa que não se ensoberbece por tanto conhecimento que ela buscou e a virtude que ela recebeu. Você pode ter recebido muito dom de Deus para mexer com o que você trabalha. Só que você buscou conhecimento, mas não é porque você buscou que você ou eu somos mais que as pessoas. Tem gente que, com tanta virtude que recebeu de Deus e o conhecimento que buscou, se tornou arrogante, intemperante, não tem domínio, não tem paciência, não sabe ouvir as pessoas, não sabe receber conselho, só ele está certo de tudo. Então veja bem, isso aqui você tem que adquirir de acordo com a vida. Eu recebo virtude, aí eu busco conhecimento, acrescento a fé, sou temperante, aí, depois que eu alcancei a temperança, eu acrescento a paciência. Por que eu tenho que ser paciente? Porque às vezes você vai conversar com pessoas que não vão ter o entendimento que você tem. E você vai ter que ir devagarzinho com essas pessoas até ela entender o que você tem que passar para ela. Porque às vezes você buscou tanto conhecimento que você entende muito daquele assunto, mas você se irrita quando você fala com pessoas, às vezes, que não te entendem, não tem que ter paciência. É que nem, por exemplo, uma consulta, quando o médico vai receber um paciente no consultório. Ele tem que ter paciência para passar para o paciente o que ele tem, que ele vai ser tratado. Ele tem que falar a linguagem do paciente, ele não pode falar linguagens técnicas que o paciente não vai entender. Ele tem que falar na língua do paciente. Por exemplo, se eu for pregar a palavra para vocês aqui, usar muitas palavras difíceis, vocês vão entender. Então, o que é? Já nós vamos chegar nisso aqui. Piedade. Porque você pode ser o ser humano mais maravilhoso do mundo, pelo conhecimento que você buscou, pelos seus estudos, pela virtude que você recebeu de Deus. Mas se você não tiver piedade das pessoas, você vai ser um sepulcro caído. Eu posso ser um sepulcro caído. Me enchi, mas não ajuda ninguém com aquilo que me enchi. Piedade, pastor, é se preocupar com o próximo, amar o próximo, ajudar quem não tem conhecimento, ajudar quem não sabe fazer, ajudar os outros a entender o que você já entende, o que você conhece, mas do seu jeito que você vai falar com ele, não. Você vai ter que falar na linguagem que o outro entende. Entendeu? Mateus, Carol, vocês foram atender as pessoas. Se vocês falarem na linguagem da psicologia, a pessoa vai entender. Vai ter termos técnicos que vocês sabem, você tem que passar do jeito que ela entende. Então Pedro, que era um pescador, aprendeu até a falar desse jeito para ganhar a alma. Mas ele tinha o quê? Paciência e piedade. Gente, por mais bem sucedido que você seja, você vai ter que ser paciente e piedoso. Diga, eu tenho que ser. Paciente e piedoso. Porque a paciência te ajuda a você se ajudar e ajudar outras pessoas. E a piedade, você vai se compadecer do ser humano. Você vai ter compaixão das pessoas. E você sabe quando a gente aprende a ter isso? Quando a gente está passando um momento mais difícil da nossa vida. Alguém ou não, tem que contar um problema para você, você fala assim: poxa, vai dar certo. Porque você está vivendo o problema. Então você está tendo experiência daquele problema. Você está exercendo
paciência, virtude. E aí você pode ajudar aquela pessoa que está desesperada na sua frente. Meu Deus, quero tirar minha vida, quero me matar. Aí você vai lá, não, presta, calma, paciência, vai passar. Aí você tem piedade daquela pessoa, você se compadece, você ajuda aquela pessoa, você não pensa só em você. Isso é característica de líder. Líder tem que ter esse tipo de característica, líder tem que ter isso. Você que quer trabalhar com liderança, você que quer comandar pessoas, você tem que ter isso. Você não pode ser aquela pessoa desesperada. Ai, um cirurgião na mesa de cirurgia, está fazendo uma cirurgia no coração. No meio da cirurgia aconteceu uma intercorrência. Tem que resolver o problema. E aí? Tem que ter desespero, tem que ficar desesperado, a pessoa vai morrer. Tem que ter paciência e piedade. Então veja, ó, o conhecimento, veja lá, ciência é conhecimento, traz a temperança. Então quando você busca conhecimento, você vai ter que ter domínio das suas emoções. O domínio das emoções, que é a temperança, vai trazer a paciência. Porque você já aprendeu a se dominar e a dominar situações que você vive no seu dia. Não é a situação que te domina, é você que domina a situação. Não é a situação que está no comando de tudo, filho, é você que está no comando de tudo. Vocês precisam entender isso. Pedro, apareceu um problema no departamento nosso, você precisa resolver 300 equipamentos. Calma, paciência. Meu chefe, meu líder, eu vou resolver um de cada vez. Calma. Antes do almoço eu vou tentar resolver isso. Depois eu vou parar para almoçar. Vou descansar um pouquinho do meu almoço, eu não sou de ferro. Vou fazer a segunda parte. Pedro, precisa ficar até meia-noite. Meia-noite? Mas vai ter um Uber para me levar para casa? Vou pegar a condução. Qual é a estrutura que eu tenho para oferecer o meu melhor para ajudar pessoas? Preciso de uma estrutura. Tudo isso se aprende, cadê eu? Tudo isso se aprende naquela sequência dos versículos ali. Ó, é uma sequência. Eu busquei conhecimento, busquei saber daquele assunto. Aí eu me tornei temperante, tenho domínio daquilo que eu faço no meu dia a dia. Não é a situação que me domina, eu que domino a situação. Aí é um domínio, eu tive que ter junto desse domínio. Eu aprendi a ser muito paciente. Qual era a campanha? Aprender e não esperar em Deus. Você pode estar numa situação terrível hoje aqui. Se você não for paciente, não vai adiantar nada. Carol, Mateus, vocês podem pegar o caso mais difícil lá na psicologia. Aquela situação que até o médico já deu, não tem o que fazer mais. Vou dar um tratamento psicológico só para esperar a morte. Vocês vão ter que passar para a pessoa sempre a esperança da vida. Tudo é possível crer. É possível mudar esse quadro. Eu pego uma mãe, assim de vez em quando, uma criança especial numa clínica lá em Guarulhos que chama Mental Health. Toda vez que aquela menina entrava no meu carro, menina bem fortinha, bem gordinha, ela entrava com fone de ouvido. Eu falava assim, meu Deus, acho que essa menina não consegue nem se comunicar, deve ter já uns 10, 12 anos. E ontem a menina entrou sem fone de ouvido com a mãe. Tinha mais uma mocinha. E a menina foi perguntando, ela era autista. A menina foi perguntando um monte de coisa. Aquela menina que eu nunca vi falando no meu caso, eu já vi aquela menina umas 10 vezes. Eu nunca vi aquela menina falando. Aí, Carol, aquela menina foi falando, fazendo um monte de perguntas, toda hora, um monte de perguntas. Ou seja, o autista, ele repete muito o que o outro fala, né, Carol? Às vezes ele não tem noção de perguntar e responder, ele interage. Mas ela foi evoluindo na terapia. Agora ela perguntava e a mãe respondia. E ela já não foi com fone de ouvido no carro. Ou seja, ela está começando a interagir. Gente, é um crescimento. A nossa vida cristã, eu preciso crescer, eu preciso buscar conhecimento. Que vai me trazer o domínio. O domínio vai me trazer paciência. E a paciência vai me ensinar a ser piedoso. O que é piedoso? O que é piedade? Põe para mim a definição. Vamos ver o que é piedade. A pessoa que não tem paciência, ela não é piedosa. Porque se ela não busca o que vem antes, nunca ela vai buscar o que vem depois. Quem não é paciente, não é piedoso. Não é. Piedade. O que é piedade? Virtude que inspira devoção às coisas santas, separadas, e atos de amor e de compaixão. O que é para piedade? Vamos lá? Piedade. Virtude que inspira devoção às coisas santas, e atos de amor e compaixão. No seu trabalho você tem que ter isso.
Parei para encostar. E um rapaz veio e encostou atrás de mim, tão rápido que eu dei a ré e encostei no carro. Aí nisso eu encostei, que o engate atrás do meu carro, pegou na placa dele, e atrás da placa dele tem uma grade, a grade central, quebrou a grade. O rapaz desceu apavorado, com desespero. Você não me viu no seu trafecão? Acabei de encostar o carro e você encostou a carro. Desculpa. Mas e o prejuízo? Qual prejuízo que tiver? Você fala o seu bem dizer que ele achou que eu ia fugir, passeando. Aí ontem eu fui e comprei a peça dele. Falei, calma, vai resolver, vai dar tudo certo. Fica calma. Aí eu fico olhando meus status, vendo meu WhatsApp, mandei mensagem para ele no responde. Já comprei a peça, já fiz minha parte, porque eu fui piedoso. Se eu viver, eu não tenho que estar errado. Só que eu tinha passado em posto desesperado. Gente, as pessoas estão vivendo desesperadas. Quem é desesperado não tem piedade. Porque a pessoa só aprende a viver no automático, naquela pressa, naquele desespero. Então, se você busca a paciência, você vai ser piedoso. Não é? Que nem aquela situação que aconteceu com você da moto. O rapaz desesperado. Calma, não vou te pagar. Você não está desesperado. Se for ver dinheiro, não te paga. Trabalha, vem dinheiro, você trabalha de novo, vem dinheiro de novo. Acabou. Sei que ele quebrou no meio e ficou na dele. Aí eu fui ontem, comprei a peça, gastei R$95. Tá bom. Resolveu, vou te pagar. Pergunta se ele respondeu meu WhatsApp para pegar a peça. Nem respondeu, nem vi no WhatsApp. A peça está lá em casa. Novinha, eu comprei novinha. Por quê? Porque eu tenho que ter piedade. O que é piedade? Atos de amor e compaixão. Gente, se você, na sociedade que você vive, no seu trabalho, se você não se dispor a amar as pessoas e ter compaixão das pessoas, então o que eu estou fazendo aí, gente? O que eu estou fazendo aí? Se eu não me dispor a ajudar as pessoas, a irmã Zé, quando pegou essa criança para cuidar, não é filho dela, mas é filho da filha dela, é neto dela. O que ela teve com essa criança? Se eu não cuidar dessa criança, a criança vai ficar na rua, porque a Querô não está em condições de cuidar de ninguém, a Querô precisa de ajuda. Mas o que a irmã Zé fez? Vou pegar essa criança. Está aí, ó, cheio de vida. É difícil, irmão Zé? É, porque ontem eu te vi as mulheres, a senhora não sabe a falta que a senhora e outras pessoas que vieram fazem com Deus. Todo mundo é importante para Deus. Mas a senhora ia deixar essa criança na rua. Então é o que? Amor, compaixão. Eu tenho que inspirar a ter devoção às coisas santas. A palavra está lá. Se eu não tiver entendimento, amor dessa palavra, eu vou cuidar de quem? Se eu me preocupar só comigo, eu vou cuidar de quem? Então, quando você aprende a ser piedoso, você recebe virtudes de Deus que te inspira a ter devoção, a se doar às coisas de Deus. E principalmente, além disso, amar as pessoas. Então pode perceber, as pessoas que têm paciência são as pessoas que mais ajudam os outros. E são as pessoas que mais se ajudam. Porque ela aprendeu a resolver as coisas com calma, com paciência. Você se preocupa com o próximo. Então você não pode desprezar essas virtudes. Tá bom? O pai colocou outro tema aí, qual que é? Virtude. Ah, pastor, o que é virtude? Você está falando tanto de virtude. O que é virtude? Você me ensinou o que é verdade. Mas o que é virtude? A disposição, isso aqui é segundo o dicionário, tá? Firme e constante de fazer o bem. Você é firme e constante. Carol, pode chegar um dia que vai ser uma pessoa para você lá. A mãe vai falar assim: moça, eu não tenho condições de pagar o trabalho do cabelo. O que você vai fazer? Vou conversar com essa pessoa. Ela não pode me pagar a vista. Vou falar com ela se ela pode me pagar de pouquinho. Vou facilitar para ela. Quando você percebe que é verdade, você tem que fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. Então aqui, ó, é a disposição. Eu tenho um testemunho do meu amigo que é médico, o doutor Adriano, o oftalmologista lá do Albert Einstein. Ele tem o costume de fazer Cooper, de fazer caminhada. E a mãe dele contou isso para mim, foi a tia Rosana. Falou que o seu primo estava fazendo corrida na praça. E nessa corrida ele percebeu um cara passando. O cara fazendo caminhada, um rapaz, começou a passar mal. Ele falou: eu te ajudo, eu sou médico, você tem, você está passando com você. Eu não sei, toda vez que eu caminho,
começo a passar mal, não sei se a minha pressão me cai, não, faz o seguinte, eu vou te ajudar bem na minha clínica, diária, fazer os exames de óbvio, fazer os exames de você, vou cuidar de você. O rapaz foi, ele pediu uma bateria de exames, não cobrou um centavo, cuidou do rapaz, examinou o rapaz, deitou o que o rapaz tinha, ajudou ele no tratamento, não cobrou um centavo. Gente, se a gente não puder fazer para algumas pessoas de graça, então a gente já se tornou mercenário. Eu só fiz o de mim. Tem hora que você vai ter que ajudar pessoas, porque você vai ter isso aqui, disposição firme e constante de fazer o bem. Excelência moral, o que é certo. Excelência moral é eu tenho que fazer o que é certo. É palavra, então eu tenho que obedecer. Não é palavra, então eu não quero. Qualidade boa ou admirável. As pessoas ao te ver vão te falar, essa pastora me ajudou. Esse psicólogo me auxiliou. Esse empresário me abençoou. Esse engenheiro me ensinou. Essa senhora que faz trabalho de diarista é a melhor diarista que eu já conheci na minha vida. Esse senhor que é encanador, pedreiro, fez a melhor reforma da minha casa. Esse rapaz que trabalha no transporte fez a melhor entrega na minha empresa. Essa moça que é diarista também, ali, deixou minha casa comigo. Esse técnico de TI, todos os equipamentos da minha empresa. Essa psicóloga atendeu minha filha. Essa médica ajudou meu filho. Esse psicólogo ajudou meus pacientes. Vocês estão entendendo? Então, eu tenho que trabalhar com esses três pilares. Eu recebi virtude de Deus. Quais são os pilares da virtude? 1, 2, 3. Coloca isso na sua cabeça. Disposição firme e constante de fazer o bem. Eu saio da minha casa para fazer o bem. Eu saio da minha casa para ajudar as pessoas. Eu saio da minha casa para praticar a palavra. Eu saio da minha casa para ter excelência moral. Eu vou fazer o que é certo. É o segundo pilar da virtude. Eu tenho que fazer o que é certo, o que é correto. Não adianta eu querer fazer do meu jeito de turbar, desviar. Não. É certo, é errado, não faço. Qualidade boa. As pessoas têm que olhar para mim, para você e falar assim, meu Deus, ainda que a pessoa te ouve, ela tem que falar, não posso falar nada dessa pessoa. Porque ela faz tudo com coração bom e admirável. Isso é virtude. Virtude é isso aí. Deus te deu o dom, capacitou para fazer algo na vida. Você vai ser bem sucedido com aquilo, vai viver daquilo, vai ganhar com aquilo, vai, mas nunca perca